Boa noite. Ontem foi o Dia Mundial Sem Carro. A ideia da data é incentivar que pessoas deixem o carro na garagem e usem meios de transportes alternativos. Um deles é a bicicleta. Para facilitar a vida dos ciclistas, o governo lançou uma cartilha e 2 novas placas de sinalização. Camelo, magrela, bike, são vários os nomes, assim como as vantagens ao se optar pela bicicleta na hora de ir e vir. Mais econômica, afinal, o combustível da bicicleta está na força das pernas do ciclista. Mais sustentável, bicicleta não polui o meio ambiente e ocupa menos espaço nas vias que um carro. Mais saudável, pedalar faz bem à saúde e ainda pode ser bem divertido. Nas capitais brasileiras existem mais de 2.000 quilômetros de ciclovias como esta. Em todo o Brasil, mais de 70 milhões de bicicletas estão em circulação, segundo o Ministério das Cidades. Por outro lado, a falta de respeito ao ciclista ainda é uma barreira para o uso mais frequente desse meio de transporte. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013, 1.348 ciclistas morreram em acidentes nas vias do país. Para que mais vidas não se percam, foi lançada neste Dia Mundial Sem Carro a Cartilha do Ciclista. A cartilha traz as vantagens de se usar a bicicleta, informações sobre itens obrigatórios e acessórios que aumentam a segurança do ciclista, dicas para pedalar mais tranquilo, além de informações sobre sinalização e as regras para andar nas cidades, como não pedalar em calçadas e na faixa de pedestres, descer da bicicleta e atravessar caminhando. Foram feitas pesquisas em diversas cidades do mundo para que pudesse essa cartilha ser a mais ampla e a mais completa possível. No Dia Mundial Sem Carro, homenagear os ciclistas com essa cartilha, eu acho que é o que de melhor podia fazer o governo brasileiro. Também foram apresentadas 2 novas sinalizações relacionadas à bicicleta. Uma é a placa para indicar circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. E outra é para indicar a existência de rota sinalizada para ciclistas. Para que não haja dúvidas a respeito de espaços, é preciso que tenhamos placas e, acima de tudo, que façamos um trabalho de educação, de conscientização para a harmonia entre pedestres, veículos motorizados e bicicletas. Além da bicicleta, o transporte público é também uma alternativa para que o carro fique na garagem. Desde 2003, o governo federal investiu 153 bilhões e meio de reais em obras de mobilidade urbana, como metrô e faixas exclusivas para ônibus articulados, conhecidos como BRTs. Os governos, seja no plano municipal, nos planos estaduais e no plano federal, acabaram acordando, acabaram criando novos projetos, acabaram investindo mais. Nós passamos a ter uma atenção maior, o poder público, com a mobilidade urbana, com o transporte público, em especial nas grandes cidades, o transporte público sobre trilhos, ou os BRTs, corredores de ônibus. Em São Paulo, o repórter Leonardo Meira conheceu um funcionário público que deixou o carro de lado na hora de ir trabalhar. A gente vai conhecer hoje a história de um paulistano, que é o Thiago, que está chegando aqui, que resolveu trocar o carro pela bicicleta. Thiago, quanto tempo já que você anda de bike? Já há 1 ano e meio nas ruas de São Paulo. E você usa ela para trabalhar, para lazer, para quê? Para tudo, para ir para qualquer lugar eu estou indo de bicicleta. E encontra muita dificuldade aqui para conseguir andar em São Paulo? Olha, bastante dificuldade, melhorou bem nos últimos tempos, mas ainda está difícil. E quais são os itens de segurança aí que você costuma usar? Geralmente, apesar de não ser obrigatório, eu uso capacete, tenho lanterna, tem refletor na bicicleta. E para a segurança da bicicleta também uma boa corrente. Então a gente vai acompanhar o Thiago hoje nessa aventura dele pela cidade de São Paulo, conhecer aí um pouco dos principais obstáculos e desafios para conseguir chegar até o trabalho. Thiago, você ainda nem subiu na bicicleta e já tem um obstáculo aí. Mas já aprendi a me virar um pouquinho com isso, né? É um pouco complicado porque a cidade ela não é preparada para receber a bicicleta.
O Thiago já pedalava por aqui antes da inauguração da ciclovia em junho desse ano. De acordo com a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, o número de bicicletas que trafega aqui pela Avenida Paulista mais que dobrou desde a inauguração de toda essa estrutura. Thiago, o que mudou depois da inauguração da ciclovia? Segurança. Principalmente segurança, porque a gente se sente muito mais protegido, com muito mais tranquilidade, menos tenso, não fica tomando fina de ônibus, de carro, não fica recebendo reclamão. Apesar de ser um direito nosso, muita gente não respeita. Então, quando você cria um espaço para o ciclista, é mais seguro, é mais tranquilo e, mais do que isso, incentiva a gente a começar a andar de bicicleta. Bom, e a gente chegou ao final das nossas pedaladas, a gente acompanhou o Thiago até aqui, o trabalho dele. E então, qual que é o principal ganho que você sente, Thiago, dessa troca do carro pela bicicleta? Eu acho que além dos ganhos que tem para a sociedade como um todo, questão de mobilidade, questão de meio ambiente, a questão da poluição, tem o meu ganho pessoal, que é principalmente economia, porque eu gasto dinheiro com garagem, gasto dinheiro com IPVA, gasto dinheiro com gasolina. Tudo isso eu não gasto usando a bicicleta. E em segundo lugar tem o ganho da minha própria saúde. Estou fazendo um exercício num tempo que estaria perdido de qualquer maneira, que é o tempo de me deslocar. E em terceiro lugar, que eu acho que é o que vale mais a pena, é a possibilidade de você evitar qualquer congestionamento, qualquer evento que tenha no trânsito. O carro fica parado e a bicicleta vai. Para esse especialista, histórias como a do Thiago ajudam a tornar mais democrático o uso do espaço público nas cidades brasileiras. Não há solução para a fluidez do automóvel. Então hoje, o que nós temos? Nós temos uma lei da mobilidade, que é 12.587, que diz que nós temos que democratizar as vias. E como é que você vai democratizar? Nós vamos ocupar ela como? Com faixas exclusivas, nós vamos ampliar as calçadas, nós temos de entulhar as cidades brasileiras de ciclovias, ciclofaixas. Os estacionamentos das vias, elas têm de ser eliminados e nós temos com esse conjunto todo da qualidade de vida para as nossas cidades. Em 7 anos, o número de crianças que morreram ou ficaram inválidas em acidentes envolvendo motocicletas cresceu 250% em todo o país. Em setembro de 2008 a agosto de 2009, o número de indenizações pagas pelo seguro obrigatório DPVAT foi de 342. Já no mesmo período de 2014 e 2015, as compensações pagas pularam para 1.199. Somando os últimos 7 anos, 439 crianças morreram em acidentes com motos e outras 8.103 ficaram inválidas. O número de acidentes envolvendo crianças em motos é alto, está acima do crescimento da frota de motocicletas. Enquanto o número de crianças mortas ou inválidas cresceu 250% em todo o Brasil, no mesmo período, o número de motos subiu 86%. Menores de 7 anos estão em 60% das ocorrências. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, só podem ser transportadas em motocicletas crianças acima dessa idade e que têm altura suficiente para alcançar os pedais de apoio. O código prevê multa de R$ 191 para quem transportar crianças menores de 7 anos em motos, além de perda de 7 pontos na carteira de habilitação, e é uma infração gravíssima. E o Conselho Federal de Medicina divulgou novas regras para o uso da reprodução assistida. Uma das novidades é a ampliação da idade para as mulheres que desejam engravidar por meio desse método. O Conselho Federal de Medicina alerta para as complicações tanto para a mãe quanto para o feto, mas liberou o uso de técnicas de reprodução assistida para mulheres com mais de 50 anos que queiram engravidar desde que assumam os riscos. Outra novidade é a chamada gestação compartilhada por casais homoafetivos do sexo feminino. Agora, o embrião gerado pelo óvulo de uma das mulheres poderá ser implantado na outra. O texto trata ainda da doação de óvulos e espermatozoides. Mulheres com mais de 35 anos em processo de reprodução assistida poderão doar óvulos para outras que não podem produzi-los, em troca dos custos do tratamento. Também foram divulgadas alterações nas regras dos diagnósticos genéticos antes da implantação de embriões, para evitar casos de doenças genéticas na família ou para a doação de células-tronco. As regras entram em vigor ainda esta semana.
Bem, quem encontrar a mochila poderá procurar a Secretaria Municipal de Esportes ou então a nossa produção. Ou ligue no nosso telefone o 3671-3125. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite e até amanhã.